Lucas capítulo 5, versículo 37, aonde nos disse assim o Senhor Jesus: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Somente até aqui, irmãos. Existe um tripé comum a todas as religiões no mundo. Se alguma religião não obedece a esse tripé, eu desconheço, porque eu creio que todas elas têm em comum três coisas, inclusive o judaísmo que havia no tempo de Jesus na Palestina, e que na verdade até hoje existe. Esse tripé é um modelo que se baseia em três coisas que sem os quais a religião desaba, que são o templo, o sacerdote e o culto. Três coisas, um tripé: o templo, o sacerdote e o culto. Eu chamo esse tripé, eu mesmo dei esse nome para ele, de arquétipo religioso. Um arquétipo, um modelo que se repete no mundo inteiro por milênios, desde que existe religião no mundo. Existe templo, existe sacerdote e existe culto. Quando eu digo culto, eu não me refiro apenas a culto evangélico, culto de qualquer natureza. Existe culto afro, culto indígena, todo tipo de culto que você possa imaginar. Então, aonde há religião, existe isso: o templo, que é um lugar sagrado, o sacerdote, que é o homem sagrado, e o culto, que é dirigido pelo sacerdote no lugar sagrado, para que as pessoas tenham contato com o divino. Então, aonde há religião, existe esse arquétipo religioso: templo, sacerdote e culto. O problema é que o arquétipo religioso que eu acabo de mencionar, ele passa por uma profunda transformação com a vinda de Cristo na pessoa de Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus, por meio da sua presença, por meio da sua mensagem, do seu ensinamento, vai frontalmente de encontro a esse arquétipo e destrói esse arquétipo, ultrapassando esse arquétipo, nos levando a uma libertação da mentalidade reduzida, limitada, de templo, de sacerdote e de culto. Mas o problema é que a impressão que eu tenho é que a mensagem de Cristo não somente foi mal compreendida nos seus dias, como continua sendo mal compreendida hoje. Até que no início da igreja, a igreja que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, os discípulos de Cristo compreenderam bem isso. Tanto eles compreenderam bem, que eles foram perseguidos. Pelo quê? Pelo sistema religioso. Porque justamente eles compreendiam isso, eles compreendiam que Jesus trouxe uma revolução,
uma libertação desse sistema religioso que nos prende, que nos limita, que faz com que a nossa mente fique reduzida. E a mensagem de Cristo, quando bem compreendida, é libertadora, é algo incomparável, acima de toda e qualquer religião e religiosidade que se possa imaginar. Porque a religião é uma tentativa do homem chamar a atenção de Deus, é uma tentativa do homem chegar a Deus. E por isso se constroem templos suntuosos e declaram: é aqui que Deus mora, esse é o santuário de Deus. E por isso então os sacerdotes usam uma roupa diferente. Vejam o Papa, por exemplo, que essa semana está chegando no Brasil. Você nunca vai ver o Papa numa roupa comum, você vai sempre vê-lo com uma roupa sacerdotal, não é? E a mesma coisa os padres e alguns pastores também, em algumas denominações ainda seguem essa linha de uma roupa sacerdotal. Então, essa ideia é totalmente abolida por Cristo. Ele nos liberta de tudo isso. E quando nós acabamos de ler isso aqui, esses versículos que nós lemos, do 37 ao 39, o Senhor está tratando exatamente disso. O que é um odre? O odre é o local onde o vinho é armazenado. E o Senhor está alertando que não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Se colocarmos vinho novo em odres velhos, como está escrito aqui, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. E ele declara que vinho novo se deve colocar em odres novos, e ambos se conservam. Isso significa, vocês sabem, que o vinho é o simbolismo da própria pessoa de Cristo, do sangue de Cristo. Não é por acaso que o primeiro milagre realizado por Jesus foi transformar água em vinho. O vinho sempre, no Novo Testamento, nos simboliza essa novidade que é Cristo. Só que a mensagem de Cristo, ela não funciona dentro de um paradigma ultrapassado, dentro disso que eu chamei aqui de arquétipo religioso: templo, sacerdote, culto. Só que a mensagem de Cristo não se encaixa dentro deste padrão de religiosidade, templo, sacerdote e culto. Por isso Jesus nos alerta que não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Colocar vinho novo em odres velhos significa colocar Jesus Cristo e os seus ensinamentos dentro desse arquétipo que é comum a todas as religiões, mas que é uma invenção do homem, é algo do próprio homem, é algo carnal. Ainda que Deus tenha permitido isso no Antigo Testamento, isso não é mais necessário. E nós vamos examinar isso aqui, porque isso é um problema que acontece na igreja até os dias de hoje. Quando a gente coloca vinho novo, a mensagem de Cristo, em odres velhos, o resultado é uma inevitável ruptura, como ele mesmo disse aqui. Por quê? Porque Cristo ultrapassa os limites impostos na religião. E toda denominação religiosa que tentar limitar Cristo nesse tripé, nesse modelo, nesse arquétipo religioso de templo, sacerdote e culto,
Toda religião, toda denominação cristã que tentar limitar Jesus a isso, terá graves problemas. E saídas de muitos crentes, rupturas, divisões, porque não funciona, irmãos. Há coisa de 3 semanas atrás, no curso que eu faço, na hora do intervalo, haviam lá colegas lanchando, e eu sentado à mesa com eles, mas como nós não temos muita intimidade, eu fiquei ali quietinho comendo meu salgadinho, e ouvindo eles conversarem, e eles todos pastores também, todos da mesma denominação, só que cada um de uma igreja diferente, uma denominação grande, que tem mais de 100 anos aqui no Brasil, e todos reclamando de um sistema que tem na igreja, burocrático, e eles dizendo: puxa, mas será que ninguém percebe que isso impede a igreja de crescer, isso impede, isso é uma coisa que, é tanto relatório que pedem, não sei mais o quê. E no final da conversa, eu que não tinha falado nada, eu só disse uma frase, e eu fiquei espantado com a reação deles. Eu disse apenas: sabe qual é o problema? É que estão querendo colocar vinho novo em odres velhos. E o que Jesus disse? Que os odres vão se rebentar. É o que está acontecendo. E depois que eu disse isso, houve um silêncio, e todo mundo se levantou e voltou para a sala de aula. Parece que caiu a ficha. Puxa, eu acho que eles ficaram meditando nisso. E eu mesmo fiquei impressionado com isso, porque eu disse: meu Deus, será que nós não percebemos, que nós não temos que nos espelhar num modelo judaico? E hoje, quando eu vejo igrejas querendo resgatar o judaísmo, colocando menorás na igreja, aquele castiçal de 7 velas, chofar, querendo imitar as coisas do Antigo Testamento, eu não quero nada com isso. Não quero nada com isso. Eu acho que são pessoas que não leem o Novo Testamento, que nunca leram a epístola de Paulo aos Gálatas, a epístola de Paulo aos Colossenses, que nos libertam dessas coisas, onde Paulo nos esclarece que nós somos livres dessas religiosidades, livres dessas muletas espirituais, irmãos, e livres de uma série de burocracias que os homens inventam e que ficam impedindo o evangelho de fluir naturalmente, impedindo o reino de Deus de crescer naturalmente como ele deve crescer. E o fato é que hoje há crentes que tentam colocar vinho novo em odres velhos. Agora, o que me preocupa é se vocês também estão fazendo isso. O que me preocupa é se a mente de vocês ainda está condicionada nessas 3 coisas: templo, sacerdote e culto. Será que temos recebido a Cristo e a seus ensinamentos com a nossa mente, com o nosso coração libertos desse arquétipo religioso, esse arquétipo que é disseminado no mundo inteiro? Mas Cristo veio para nos libertar disso, irmãos, para nos levar a uma adoração perfeita com Deus, que não depende de templo, de sacerdote e de culto. E o que eu estou dizendo aqui é tão claro nas Escrituras. Eu vou apresentar apenas alguns versículos, porque eu não tenho como apresentar todos, o tempo não me permitiria. E eu gostaria que, em primeiro lugar, nós víssemos a questão do templo. Vocês sabem que o primeiro mártir da igreja foi Estevão. Ele foi apedrejado depois de um discurso. Agora, você sabe por que os judeus apedrejaram Estevão? Eu não vou nem colocar judeus, porque dá uma impressão de que os judeus não prestam. Isso não é verdade. O próprio Jesus era judeu, Pedro era judeu, Paulo era judeu, Tiago era judeu, enfim. Então não é uma questão com os judeus, mas os religiosos da época. Por que pegaram em pedras e apedrejaram Estevão até a morte? E Saulo, que depois se converteu, mas até então perseguia a igreja,
consentiu, foi testemunha da morte de Estevão e consentiu com a morte dele. Por quê? Porque Estevão disse uma frase que incomodou muito aqueles sacerdotes, e a frase foi apenas algo que já havia no Antigo Testamento e que ele apenas relembrou: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por homens. Isso está em Atos capítulo 7, versículo 48. No mesmo livro de Atos, mais à frente, aquele que consentiu na morte de Estevão, Saulo, que depois muda seu nome para Paulo, humildemente, porque Paulo significava pequeno, e Saulo muda seu nome para Paulo após a conversão, e ele mesmo declara em Atos 17, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. E na epístola que ele, Paulo, escreve aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: não sabeis que vós sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é num local feito por mãos de homens que Deus habita, ou que Deus deseja habitar. Aonde Deus habita, aonde Deus quer fazer morada, é em cada um de nós, irmãos. Que você jamais venha para esse lugar imaginando que aqui é que Deus está morando, e que quando você vai embora, Deus fica aqui, e que você então passa o resto da semana distante de Deus até o próximo dia de culto, quando você volta para esse lugar onde nós nos reunimos, e aqui Deus está te esperando. Só que, irmãos, essa mentalidade de que Deus habita em templos por mãos de homens continua sendo ensinada. E o que me preocupa é que o povo brasileiro, os evangélicos do Brasil, têm um grave problema. A maioria dos evangélicos não poderiam se chamar evangélicos, sabe por quê? Porque não leem os evangelhos. Sabe o que eles aprendem de Jesus? O que eles escutam nas músicas gospel. Então o ensinamento da maioria dos evangélicos aqui no Brasil, pelo menos, é o que toca na rádio. A pessoa passa o dia ouvindo rádio evangélica, e é daquilo que ele se alimenta. Então, por exemplo, na música evangélica, diz o quê? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A música é gostosa, não é verdade? A letra é bonitinha, mas isso é contrário ao que Jesus ensinou. Ora, quando eu cheguei aqui, não, ele não estava não. Quando eu cheguei aqui, ele chegou comigo. Ele chegou comigo. Ele chegou com você aqui hoje. E quando você for embora e todos trancarmos portas e tudo mais, Ele continuará conosco aonde nós estivermos, irmãos. Porque nós, cada um de nós é que somos santuário de Deus. Então precisamos nos libertar dessa mentalidade ensinada em músicas, ensinada por pessoas que não leem os evangelhos, de que Deus habita onde o homem construiu um templo para Ele. Deus habita em nós. Ele nunca te deixa sozinho. Por isso Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso está escrito no último capítulo de Hebreus: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nunca pense que você está sozinho, que Deus não está contigo.
Desperte para essa realidade. Ele está com você todo o tempo. Todo o tempo. O bater do teu coração é algo que é movido pelo próprio Deus, irmãos. Deus é o autor da vida, esse mistério, esse milagre maravilhoso que é a vida. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da nossa fé. Nós não somos chamados para edificar templos, nós somos chamados para edificar vidas. Amém, queridos? Talvez algumas pessoas não participem do encontro nos lares, porque esse encontro não é feito dentro de um templo. Você pensa que Deus não está no encontro nos lares? Que Jesus não está atuando no encontro nos lares? Muitas vezes nós somos mais edificados no encontro que temos nos lares do que no encontro que temos aqui. Porque no encontro nos lares não é apenas um falando e os demais ouvindo. Todos nós estamos participando, ou pelo menos deveria ser assim. O discipulador, o anfitrião, não devem falar mais do que os outros, devem motivar os outros a falar, para que possamos todos desenvolver nossos dons, irmãos, para a glória de Deus. Então você note que a edificação era o foco. Por isso, em Romanos capítulo 14, versículo 19, Paulo escreveu assim: seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. É isso que temos que seguir. Na primeira epístola aos Tessalonicenses 5, versículo 11, ele escreveu: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Ele não disse: consolai-vos, pois, uns aos outros e edifiquem uma igreja. Eles eram a igreja, assim como nós somos a igreja. Quando o termo casa de Deus aparece no Novo Testamento, e ele aparece pelo menos 2 vezes, ele deixa bem claro que a casa de Deus somos nós, que cada um de nós é uma pedra viva, edificando uma casa espiritual, para Deus que é Espírito, irmãos. Amém, amados? Aleluia! E finalmente um dos meus prediletos, Efésios 4, versículo 15 e 16, onde está escrito: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O amor edifica. O conhecimento incha, disse o próprio Paulo, mas o amor edifica. Então, quando nós exercemos o amor uns pelos outros, nós somos edificados para a glória de Deus. É essa edificação que Deus espera, que nós sejamos edificados em amor, que sejamos fortalecidos, irmãos, para a glória de Deus. O segundo ponto importante é a questão do sacerdócio. É a imagem, a figura, o modelo de um sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é o termo que define alguém que tem contato com Deus, alguém que está entre Deus e os homens. Mas a palavra nos ensina que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há outros mediadores entre Deus e os homens, porque nós, quando recebemos Cristo, preste atenção nisso, nós agora estamos vivendo nele, nós estamos vivendo em Cristo.
Portanto, se nós estamos mergulhados em Cristo, se nós estamos vivendo em Cristo, que é o sumo sacerdote, todos nós nele, Jesus, que é o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai, nele todos nós somos um sacerdócio santo e real, queridos, para a glória de Deus. Cada um de nós. Então, sacerdote não é apenas o pastor, o bispo, o padre, o papa. Sacerdote é cada um daqueles que vive em Cristo, que por meio de Cristo tem acesso livre a Deus. Tanto isso é verdade, que nós temos acesso a Deus, que quando pediram que Jesus os ensinasse a orar, Ele não ensinou da seguinte maneira: orem desta forma: ó Adonai, Senhor Altíssimo, preciosíssimo, grandioso, excelso, soberano, de quem não sou digno de proferir o nome. Não foi assim que Ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar da seguinte maneira: Pai nosso. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. Nós não temos que ter medo de Deus, porque quando nós chamamos a Deus de Pai, o que Ele espera é que tenhamos com Ele um relacionamento de intimidade, para a glória de Deus, que sejamos íntimos dEle, porque Ele nos ama. E a maior prova do seu amor foi Ele nos ter enviado Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, crer em Jesus não é apenas acreditar que Ele existiu. A palavra crer, que é o verbo grego pistes, significa ter um comprometimento, estarmos comprometidos com Ele. A vontade dEle é a nossa vontade, porque Ele é o caminho que nós queremos seguir, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vejam que Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele e o Pai são um. E Jesus disse que aquele que o amar será amado pelo Pai, e ambos, o Pai e o Filho, virão e farão morada em nós, que amamos o Senhor. Se você ama o Senhor, Ele faz morada em você, não está distante, e para você falar com Ele, você não precisa de mim. Para falar com Deus, tudo o que você precisa é falar com Ele, e chamá-lo de Pai, e orar como Jesus nos ensinou, com humildade, com fé, para a glória de Deus. Agora é claro que muito dificilmente você vai ver um pastor ensinar isso, um padre ensinar isso, porque não querem perder o status de semideuses, os intocáveis, ungidos do Senhor. Todos nós em Cristo somos ungidos do Senhor, porque a unção de Deus que habita em mim, habita em você também, para a glória de Deus. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, glória a Deus. E não uma elite sacerdotal, não, isso está acabando, graças a Deus. Então nós somos essas pedras vivas. Pedro, que era chamado de pedra, interessante isso, não é? Ele mesmo escreveu, Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 2, no versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. E no mesmo capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, no versículo 9, ele diz assim: vós, porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós, nesse mundo reflete a luz de Deus. Cada um de nós tem essa unção de Deus aqui, ardendo em nós. Aleluia! Temos esse tesouro, porém, em vasos de barro. Nós não temos que nos ensoberbecer por isso. Não temos que nos orgulhar, como se fôssemos merecedores disso, não. Tudo é por misericórdia e graça de Deus. Como Deus é maravilhoso. Somos tão pequeninos, tão efêmeros, e no entanto o Espírito de Deus, Criador de todo o universo, habita em cada um de nós. Essa fonte inesgotável de amor, de alegria, de paz, de vida, habita em você. Está permeada no seu ser. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, na segunda parte do versículo e no versículo 6, está escrito assim: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Nós somos sacerdotes, temos livre acesso a Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para nos abrir esse caminho novo, irmãos. Caminho que não foi conhecido por Moisés, que não foi conhecido por Noé, que não foi conhecido por Abraão, mas caminho no qual nós somos convidados a entrar e nos achegarmos a Deus, queridos. Não desmereça o sacrifício de Jesus na cruz, porque aquele sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos chegar no Santo dos Santos, pudéssemos chegar perto de Deus, pudéssemos ser habitados pelo próprio Deus, irmãos. Então, usufrua disso, exerça a sua fé, tenha ousadia para se achegar a Deus, para a glória de Deus. E finalmente, o terceiro e último modelo religioso que precisa ser revisto pela igreja evangélica é o modelo de culto. Como eu disse, todas as religiões se baseiam em três coisas: o templo, o sacerdote e o culto que se faz no templo, dirigido pelo sacerdote. Pois muito bem, veja que coisa: se nós somos templo do Espírito Santo, se cada um de nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo aqui, se cada um de nós, e não apenas o Papa, é representante de Cristo na terra, ora, aonde é que vamos prestar culto a Deus? Qual é o lugar de adoração? E quem é que deve prestar esse culto, realizar esse ritual? Foi a dúvida da mulher samaritana. Lembram da história? Jesus chega a um poço e ali havia uma mulher tirando água e Jesus pede a ela de beber, e eles começam um diálogo, e então a mulher percebe que Jesus era profeta, porque ele havia revelado que ela era uma mulher adúltera. E então ela faz uma pergunta a Jesus: se tu és profeta, então me diga, qual é o lugar em que nós devemos adorar? É em Samaria? É em Jerusalém? E a resposta de Jesus é: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. O que ele quis dizer com isso? Em espírito. Aquela mulher queria saber: eu devo adorá-lo ali ou lá? Aonde você estiver, você tem que adorar a Deus. Aonde você estiver, e não apenas aqui, quando nos reunimos durante o culto, é que você tem que ser um santo. Mas não, em todo tempo, em todo lugar, nós devemos prestar culto a Deus, através de um bom testemunho, através do amor de Cristo, transbordando em nossas vidas, para a glória de Deus. Em espírito é isso, e em verdade. Ora, aquela mulher queria adorar a Deus, e ao mesmo tempo continuar em pecado. E Jesus deixa bem claro para ela: primeiro chama o teu marido, para depois você adorar a Deus, porque a sua vida está irregular. Então nós não temos que adorar a Deus com hipocrisia. Nós temos que nos aproximarmos dele com humildade, com um coração disposto a ter arrependimento de pecados, reconhecendo que nós, por nós mesmos, não podemos nos mudar, mas Deus tem todo o poder para mudar a nossa história, para nos libertar de todo vício, para nos libertar de toda e qualquer prática pecaminosa que atrapalha a nossa comunhão com o Pai. O que temos que fazer é isso é adorá-lo em verdade e não em hipocrisia, irmãos. Será que nós temos adorado a Deus assim? Será que nós temos sido testemunhas de Cristo aonde nós estamos? Ou será que nós falamos muito e fazemos pouco? Parece que Tiago, quando escreveu a sua carta, ele estava irritado com isso, porque ele escreve assim no capítulo 1, versículo 26 e 27, da epístola de Tiago: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, ou seja, é o crente garganta, que só fala, diz que ama, ama a Deus, ama o próximo, mas só fala. Então, se alguém supõe ser religioso porque diz que ama a Deus, que ama o próximo, engana o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião que Deus espera de nós. Não é nós estarmos aqui reunidos prestando culto, e quando temos a bênção apostólica, o culto acabou, eu já agradei a Deus. Não, você só treinou aqui. Aqui eu costumo dizer que é campo de treinamento. Campo de treinamento. A batalha é lá fora. Nós estamos aqui nos alimentando da palavra, não é para que sejamos ovelhas gordas, porque a mesma profecia que amaldiçoa os falsos pastores também amaldiçoa as ovelhas gordas, que só querem se alimentar da palavra e que não exercitam a sua fé, não fazem nada pelo próximo, só ouvem, só falam, mas não fazem. O culto que Deus espera de nós é o bom testemunho que nós temos que dar aonde quer que nós estejamos. Cada um de nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Cada um de nós deve dar continuidade à obra que Cristo começou.
levando paz onde há guerra, porque Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Levando amor onde há ódio, porque o Senhor Jesus disse: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Para a glória de Deus. Levando fé onde há dúvida, levando esperança, levando vida aonde não há. E tudo isso para a glória de Deus, irmãos. Esse é o culto que Deus espera de nós. Esse é o culto. Adoração, ao contrário do que muitos pensam, não significa apenas, é também, mas não é apenas, cantar louvores. Terminou o louvor, terminou a adoração. Isso não existe, irmãos. Isso não existe no Novo Testamento. Não existe isso. Adoração, como eu já disse aqui, é em todo o tempo. O culto que Deus espera de nós é o culto racional. É nós estarmos o tempo todo pensando e agindo com a mente de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 12, eu não posso encerrar essa mensagem sem ler esse texto. Versículo 1, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ou seja, todo o nosso ser, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, como fazemos isso? Versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, odres novos, uma nova mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, vocês não têm noção como está sendo difícil pregar essa mensagem, que é libertadora, que nos liberta dessa mentalidade equivocada de que o templo é aqui. Não, o templo é você. De que o sacerdote sou eu. Não, você também é sacerdote. E de que o culto vai acabar daqui a pouco. Aliás, já até me informaram que já era para ter acabado. O nosso culto é todo dia, toda hora, em todo lugar, para a glória de Deus. E nós temos a mentalidade de que Deus só é glorificado quando nós estamos aqui e abrimos a boca e damos um glória a Deus. Ah, eu glorifiquei a Deus porque eu dei um glória a Deus. Quando na realidade Jesus nos ensinou o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15:8. Mas continua em Romanos, que eu vou voltar para aí já já. Muita gente pensa que Deus é glorificado quando nós estamos aqui cantando, ouvindo a palavra, orando nesse lugar, quando o que Deus espera é que nós glorifiquemos a Ele por meio das nossas ações, daquilo que fazemos no dia a dia. O próprio Jesus disse em Mateus 5,16: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando é que o Pai é glorificado? Quando as pessoas veem as boas obras que fazemos. Você quer glorificar a Deus? Você quer? Amém? Você quer glorificar a Deus? Faça boas obras, faça o bem ao próximo. Ah, pastor, mas isso não vai me salvar. Ah, então você só faz as coisas por interesse. Você pensa que você é convertido? Você não é convertido. Você não tem amor ao próximo, então você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o amor de Deus. Nós precisamos compreender que Deus é glorificado não é apenas no culto, é em tudo o que fazemos. É por isso que Paulo escreveu na 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31: quer comais,
quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E a melhor forma de fazermos algo para Deus é quando fazemos algo pelo nosso semelhante. Lembram que eu pedi a você para permanecer em Romanos 12? Vejam comigo agora, por favor, o versículo 9 em diante. Vejam o que é um culto racional. Vejam o que é uma mente transformada, que resulta em ações diferentes. Está escrito: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o culto que Deus espera de nós. Esse é o culto, todos os dias, em todo lugar. Será que temos feito isso? Paulo continua escrevendo, e no capítulo seguinte, Romanos 13, versículo 8 em diante, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse é o culto que Deus espera de nós. Não é ficarmos aqui enganando a nós mesmos, dizermos que amamos a Deus sem amar o nosso semelhante, sem fazer por Ele o que gostaríamos que Ele fizesse por nós. Eu jamais vou esquecer do que aconteceu comigo recentemente, no Projeto Amor. Nos deparamos com um homem relativamente bem vestido, que estava jogado no chão. Ele parecia meio transtornado, e ficamos com medo de atender o pedido que ele fazia por causa disso. Ele pedia que nós levássemos ele para a casa dele, porque ele estava com labirintite, e já estava há mais de 24 horas na rua, sem conseguir chegar em casa. Estava ali deitado do lado de moradores de rua, que me confirmaram a história. Mas ficamos preocupados, o homem era grande, se ele dentro do carro
quisesse nos bater, fazer alguma maldade, ele iria prevalecer, porque ele era bem forte. Tão forte que quando 2 irmãos da igreja foram segurá-lo, não conseguiram, que ele caiu com tudo. E eu disse: bom, vamos ver se a gente vai te ajudar. E seguimos para outro lugar. E dentro do carro fizemos uma votação. Devemos levá-lo para casa, acreditar na história dele, ou devemos deixar ele lá e amanhã eu vou lá e levo ele para casa, se ele continuar ali. E a maioria votou que nós deveríamos deixá-lo ali, inclusive eu, por precaução. Jesus disse para a gente ser prudente como a serpente. Uma irmã dentro do carro, quase chorando, falou: pega ele, leva para casa. E aí, quando nós estávamos entregando as últimas quentinhas, eu perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o quê? Levá-lo para a casa dele, ou amanhã eu volto lá para levá-lo para casa? Imediatamente o Espírito Santo falou comigo ao meu coração: faça por ele o que você gostaria que ele fizesse por você. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não é isso que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 12? Faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse por você. E eu senti vergonha de mim mesmo. E então eu disse: irmãos, Deus está dizendo, vamos ajudá-lo. E a história era verdadeira. Nós colocamos ele em casa, e quando colocamos ele dentro de casa, na cama dele, ele deitou e deu um suspiro: ah, que alívio! E agradeceu, como se nós fôssemos anjos de Deus ali. E a partir desse momento, aquilo ficou marcado para sempre no meu coração. Como hoje, por exemplo, um casal que ontem esteve aqui e que me disse que foi recebido pelo pastor Ricardo, e pastor, me disseram, fomos recebidos com muito amor, com muito carinho, e é por isso que voltamos. E nos contaram a história deles, e imediatamente me veio de novo: faça por eles o que você gostaria que fizessem por você. E eu glorifico a Deus, porque esse casal ontem, que não era dia de culto, mas estava tendo durante o dia todo a escola bíblica de férias, então eles chegaram aqui na hora do almoço e a igreja estava aberta. E o pastor Ricardo me contou que eles chegaram aqui morrendo de fome, e graças a Deus a comida era abundante, e eles comeram e comeram até se fartar, para a glória de Deus. E hoje voltaram aqui e levaram roupa, e levaram cesta básica, e levaram até dinheiro também, porque eles não tinham dinheiro nem para voltar para casa. E talvez alguém diga: mas pastor, o senhor deu dinheiro para eles? Eu dei, porque se eu estivesse no lugar deles, eu gostaria que fizessem isso por mim. Vocês lembram do que fez o bom samaritano? Ele gastou dinheiro com aquela pessoa que ele colocou na hospedaria. O nosso problema é que hoje nós queremos ajudar, mas não queremos gastar um tostão, porque talvez o nosso Deus seja o dinheiro. Se nós tivermos mais intimidade com Cristo, nós vamos descobrir que já temos tudo. Nós já temos tudo. Nós já temos o maior tesouro, que é Cristo. Diante de Cristo, diante da sua luz, tudo que reluz nesse mundo perde o seu valor, não importa. O que importa é o amor de Deus em nosso coração. O que importa é nós compreendermos que se em João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós recebemos esse versículo, nós temos que exercer o que está escrito em 3,16 da epístola de João, de 1 João 3,16. Nisto nós conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão, pelo nosso semelhante. Que esse seja o culto que você preste a Deus todos os dias, em todo lugar. E lembre-se,
Lembre-se que a única forma de nós fazermos alguma coisa para Deus é quando fazemos alguma coisa pelo próximo. A única maneira de eu servir a Deus é servindo o meu semelhante. Paulo nos lembra que quando nós servimos ao próximo, nós servimos a Deus. Por isso ele disse: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. E o próprio Senhor Jesus nos advertiu em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 em diante, a respeito da sua vinda, do seu retorno, do nosso encontro com Ele na glória. Jesus declarou: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto não fala de dogmas, não fala de religiões, não fala de crenças, não fala de templo,
de sacerdote, de culto, mas fala do principal, o amor ao próximo. Essa é a mensagem de Cristo Jesus. Assim como Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelo nosso semelhante. Isso vai lhe custar alguma coisa, vai lhe custar. Maior é a recompensa, maior é a recompensa da presença de Deus agindo em nós. Maior é a recompensa da alegria de Deus. Maior é a recompensa de um dia ouvirmos do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Maior é essa recompensa. Cristo é o nosso tesouro. Que o seu amor brilhe em nós para a glória de Deus. Que o seu vinho novo esteja dentro de odres novos, sem religiosidades hipócritas, mas numa vida que esteja disposta a refletir o amor de Deus. Pai, essa é a nossa oração e a nossa gratidão a Ti por estarmos ouvindo essa mensagem. Pai, liberta-nos da religiosidade do templo, da religiosidade do sacerdote, da religiosidade do culto, e que nós nos lembremos que somos o Teu templo, que somos em Cristo Jesus Teus sacerdotes, que temos acesso a Ti, e de que o culto que o Senhor espera de nós se realiza todo dia, especialmente quando estamos diante daqueles que necessitam de ajuda, Pai, e isso para a Tua glória. Amém.